a primeira coisa que a gente faz é ir para o Senhor e começar a questionar por que é que eu perdi. Estou voltando para o texto, senão eu vou ir para outro lugar. Irmãos, então Jesus não pode se tornar um plano B na nossa vida, amém, irmãos? E aí a gente pode pensar o seguinte: não, pastor, eu acho que você está enganado. Por quê? Porque nós estamos na igreja. Não, irmãos, e aqui está o maior perigo. Por quê? Porque Jesus tem se tornado o plano B, não é de quem está lá fora, não. Porque quem está lá fora, Jesus já não é o plano B, amigo, Jesus é o plano D, Z. Jesus tem se tornado o plano B para quem está dentro da igreja. Por quê? Porque está amando mais aquilo que Jesus pode dar do que a própria pessoa do Cristo. Então Jesus está se tornando o plano B para nós que estamos caminhando dentro da igreja. Eu começo a amar mais as bênçãos de Jesus do que a própria presença de Jesus. Quando a recompensa nossa no céu é um judeu de 33 anos com as mãos furadas. Então tudo que ele proporcionar para você aqui é legal, mas nada se compara à própria presença dele. Então a gente precisa se acostumar e a cultivar a presença do Senhor, porque nós passaremos toda a eternidade com o Senhor, amém? Amigo, Ele é a nossa recompensa. Pastor, por que é que eu vou gastar toda a minha vida? Por que é que eu vou abrir mão de emprego, de recurso, de tempo, de tudo? Para passar a eternidade com um judeu de 33 anos, que é o Verbo encarnado, que é o próprio Cristo, que abriu mão do trono e veio morrer numa cruz, por mim e por você, que não valia nada. É por isso que Ele não aceita ser o plano B na nossa vida. E aí nós estamos vivendo igreja, que é a noiva dele, fazendo dele, que é o noivo, como plano B. Não vai dar certo no final, irmãos. Pastor, o que é um plano B? É uma alternativa de segurança, irmãos. É um backup, é um paraquedas de reserva. Na fé cristã, irmãos, tratar Jesus como plano B significa o seguinte: Jesus não é a minha prioridade, Jesus não é o centro da minha vida, e eu só lembro dele quando o meu plano principal começa a dar errado. Isso é ter Jesus como plano B. E quais as áreas que Jesus pode estar se tornando um plano B? No meu relacionamento. Presta bem atenção. A maioria de nós só busca o Senhor de uma maneira intensa quando o relacionamento está mal. Porque quando está bem, eu acho que é mérito meu. Eu sou muito bom, eu sou um namorador. Namoro muito, pastor. Namoro as 3 vezes por semana, mano. Sou brabo. Falta nada em casa. Então tá tudo dando certo. Por quê? Porque eu sou bom. Começou a dar errado. Opa, o que eu faço? Vou correr para Jesus. Jesus não é o plano A quando o casamento está indo bem. Ele se torna o plano A quando a palavra divórcio começa a aparecer no relacionamento. E aí você vai vendo Jesus se revelando como plano B, irmãos, em outras áreas da nossa vida. Na nossa carreira, a gente sonha e a gente quer fazer tantas faculdades, tantas viagens, tantas profissões, e a gente não para orar e fala: Jesus, qual é a profissão que o Senhor sonhou para mim? Deixa eu revelar para você e confessar pecado. Eu nunca na minha vida sonhei em ser pastor. Ninguém em sã consciência pode sonhar isso. Ninguém, amigo. Irmãos, eu fui policial militar por 10 anos. Trabalhava numa companhia de missões especiais, amava meu emprego. Tinha um filho que na época estava com 5 meses. E Jesus falou assim, numa terça-feira de manhã: Mário, vai lá e dá baixa da polícia. Morada tinha 8 meses, 9 meses. E a minha esposa estava desempregada há 1 mês atrás, porque o nosso combinado era que ela iria cuidar do Theo. Então, o nosso combinado era: sai do emprego, por quê? Porque eu estou na polícia, dá para conciliar com o pastoreio e dá para a gente viver tranquilo. 1 mês depois, eu caí na pegadinha do Senhor. O Senhor falou assim: vai lá e dá baixa da polícia.
Eu não fui no monte fazer campanha para ver se era Deus ou Satanás falando comigo. Porque nós nos acostumamos a internalizar a voz de Deus quando é bênção para nós. E quando é Deus nos tirando da zona de conforto, a gente acha que é o Satanás falando com a gente. E na mesma hora eu levantei e eu fui lá e dei baixa, não sendo mais policial. Irmãos, eu nunca sonhei em estar no pastoreio. Eu estou aqui por obediência ao meu Senhor. Estou gastando a minha vida por Ele em obediência ao meu Senhor. Em obediência. Então nós queremos fazer planos e nós não consultamos ao Senhor, que é o Senhor da nossa vida, amém? Quem que já entregou a vida para Jesus? Amém. Eu não sei se te contaram quando rolou o seu apelo, mas o que estava acontecendo por trás do apelo era o seguinte: quem aqui quer morrer hoje? Porque quando você aceitou Jesus, tu estava morrendo para você. Eu não sei se te contaram essa parte. Porque agora você não é mais Senhor da sua vida. Agora Cristo é o Senhor da sua vida. Por que que os cristãos morriam no primeiro século? Porque naqueles dias César era o Quírio, César era o Senhor. Então eles morriam porque eles estavam negando, César não é o nosso Senhor. Jesus, o Nazareno que ressuscitou, é o nosso Senhor. Tu vai morrer se você permanecer, eu prefiro morrer, mas Jesus é o meu Senhor. O que é que eles estão dizendo? Cara, eu morri para mim mesmo. Cristo agora governa a minha vida. Então, quando você se tornou um cristão, o que você está dizendo é: Jesus é o Senhor da minha vida. Então, se Ele é o Senhor da minha vida, irmãos, você tem orado para saber onde trabalhar? Porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você estar prosperando onde Jesus não quer que você esteja. Pior coisa que pode acontecer na sua vida é estar dando tudo certo no lugar que Jesus não quer que você esteja. Não faz sentido. Você vai vendo Jesus se tornar o plano B na sua vida, nas finanças. Porque quando você está quebrado, e eu sei o que é passar por isso, não resta lugar nenhum na sua vida a não ser o Senhor. Você faz um tanto de promessas: Senhor, vou ser dizimista, Senhor, vou ser generoso, Senhor, vou fazer isso, vou fazer. Jesus, Ele começa a te abençoar, porque é quem Ele é bom. Geralmente o que nós fazemos? Nós esquecemos dos votos que nós fizemos nos dias de tribulação. É aqueles 10 leprosos, que dos 10 curados, um só volta em gratidão ao Senhor. Nós somos assim, irmãos. E aí eu começo a pensar que o dinheiro agora é o Senhor da minha vida. Se eu der agora, vai fazer falta. E se eu ofertar? Oh meu Deus, se eu ofertar vai fazer falta, Senhor. Mano, em 7 anos de igreja eu já ofertei 5 carros. E eu nunca ofertei um carro para andar de outro carro. Eu tenho 2, tenho um sobrando, vou ofertar. Eu sempre ofertei para andar a pé. E ofertar carro para mim é a mesma coisa que ofertar uma xícara. Quem está comigo sabe como que. Irmãos, eu nunca fiz conta para o Senhor. Porque qual que é o nosso problema? Nós estamos em um culto de homens aqui, amém? Dízimo é coisa para menino, mano. Dízimo tu tem que ensinar para o seu filho. Filhinho, tu pega o bolo, divide em 10 pedacinhos, tira um pedacinho é para o Senhor, 9 é para você. Isso é o início de uma caminhada com Cristo. Quando nós nos tornamos homens, adultos, maduros no Senhor, não tem mais 10% é do Senhor. Não, mano. Tudo que você tem é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Tu nem sabe se você vai acordar amanhã, amigo. Tudo que você tem é do Senhor. Então, como que eu ando com o meu Senhor? Eu desfruto de tudo que Ele me proporciona e não me apego a nada que Ele me proporciona. Por quê? Porque às vezes eu estou andando e o Senhor fala assim: Mário, seu carro não é seu mais. E eu não vou para o monte para fazer campanha, para saber se é Deus falando, amigo. Eu reconheço a voz do meu Senhor. Amém, Senhor. Cristo precisa ser o plano A da nossa vida, em todas as áreas, amém, irmãos? Amém. Irmãos, e por que é que Jesus talvez esteja se tornando um plano B para mim e para você, cara? Porque talvez, pode ser que nós estejamos caminhando com Cristo e com medo.
Cara, talvez os planos que o Senhor tem para mim, talvez ele não seja tão bom quanto o plano que eu esperava. Talvez por autossuficiência. Porque talvez nós somos tão cabeções, mas tão cabeções, a ponto de pensar que o meu plano para mim é melhor do que o plano que Jesus tem para mim. Tu acha que Jesus acordou hoje de manhã pensando em 3 formas de acabar com a sua vida? Não, irmão. Então os planos dele são melhores para você. A Bíblia fala que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. A Bíblia fala que a vontade dele, e não a nossa, é boa, perfeita e agradável. Quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, você sabe a oração. E aí chega um ponto que fala assim, ó, seja feita a tua. Não é a nossa, amigo. A nossa vontade é ruim demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe o que é melhor para você. Então nós deveríamos confiar ao Senhor todas as áreas da nossa vida. Talvez Jesus esteja se tornando um plano B, porque esteja faltando fé em nós. Fé. A gente fala de fé, mas não vive fé. Talvez porque nós não estejamos colocando, entregando para Jesus o controle. Talvez nós queremos que Jesus abençoe nossas decisões, mas não defina as nossas decisões. Muitos de nós estamos vivendo assim, irmãos. Jesus, isso aqui é o que eu estou pensando, olha. Esse aqui é o casamento que eu quero. Senhor, é ela. Eu sei que é ela. Eu já fiz, é ela. Eu só quero que o Senhor assine. Jesus, eu já sei que esse é o melhor emprego para mim. Eu só quero que você diga amém. A maioria dos nossos períodos de oração é assim. Não é indo para Jesus e perguntando qual é a sua vontade para mim. A maioria do período de oração que nós temos, presente, mano, a maioria do período de oração que nós temos em Deus é: Jesus, abençoa os planos que eu já fiz. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me colocando no lugar de Senhor na minha vida. E Jesus se torna um plano B para mim. Não, irmãos, a nossa vida não é nossa mais. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós não vamos para onde queremos, não fazemos o que queremos. Não, amigo. Tu agora é governado pelo Senhor. Ele precisa ser a prioridade na sua vida. Prioridade. Não, pastor, mas eu senti uma paz no coração. Eu sinto até arrepio quando alguém fala isso na namorada. Não existe ninguém mais mentiroso para a sua vida do que o seu coração. Não existe. Provérbios 14:12 vai dizer o seguinte: há caminho que ao homem parece perfeito, irmãos, mas no final conduz à morte. Conduz à morte, amigo. Nosso coração é mentiroso, ele engana, ele é perverso e mau. Para de confiar no seu coração, começa a confiar no Senhor, mano. Começa a confiar no Senhor. O problema é que muitos de nós estamos querendo ser bons homens em tantas áreas e falhando na principal, onde Cristo precisa voltar a ser o Senhor da nossa vida. Porque quando eu passo a tratar Jesus como um plano de reserva, irmãos, isso molda toda a minha forma de viver. E um coração dividido, ele produz o quê? Uma vida fragmentada. E aí no fundo quem está governando o meu coração não é Jesus. No fundo quem está governando o meu coração, irmão, sou eu mesmo. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Não queremos cantar por cantar, Senhor. Estamos nos comprometendo com você nessa noite, Jesus.
Será que você tem coragem nessa noite de fazer dessa canção a sua oração, meu irmão? Senhor. Meus irmãos, você vai percebendo no estilo de vida quem está fazendo de Jesus um plano B na vida dele. Ele frequenta a igreja, mas ele não se submete à igreja. Ele fala de fé, mas ele não vive por fé. Ele quer bênçãos, mas ele não quer e não vive por obediência ao Senhor. Ele pode até cantar Maranata, porque cantar Maranata hoje é legal. Só que ele tem medo de perder os próprios planos dele. E aí nós caímos em uma armadilha que Jesus ele já descreveu em Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, a verdade é que quem vive como que Jesus vai se tornando um plano B, a verdade é que nunca foi regenerado. Pastor, o que é regenerado? É um termo da teologia para dizer que nunca nasceu de novo. Quem fala que conheceu Jesus, mas ele não se tornou um plano A, ele ainda é um plano B, a verdade é que ainda não conheceu Jesus, não nasceu de novo. Não nasceu de novo, irmãos. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, não na igreja, se alguém está em uma pessoa, na pessoa do Cristo, é nova criatura, ou seja, foi regenerado, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo se tornou a prioridade, o plano A de quem teve o encontro com Ele. E é isso que Jesus está mostrando para a gente bem claro nessa parábola, irmãos. O estilo de vida de quem trata o Senhor como plano B, ele não é apenas superficial, irmãos, ele é omisso. Irmãos, no início eu disse, e quero me apegar a isso, não vim aqui confrontar ninguém, afrontar ninguém, mas eu queria que você examinasse a sua vida, e veja onde você gasta o seu tempo, porque onde você gasta o seu tempo, denuncia aquilo que é prioridade para você. Sabia que no Brasil, em média, nós gastamos 9 horas e 22 minutos na frente de uma tela? Como é que nós falamos de avivamento nessa nação? Como é que nós pregamos? Como é que nós temos essa utopia de que viveremos um avivamento por agora, quando nós passamos 9 horas e 22 minutos na frente de uma tela? Não, amigo, enquanto Cristo não for o plano A para a gente, enquanto Cristo não assumir a nossa vida por completo, enquanto Cristo não despertar em nós fome e sede, nós não vamos despertar do Senhor uma medida maior, que já está pronta para nós, nas regiões celestiais. Mas Ele precisa encontrar homens que fizeram dEle a sua prioridade. Irmãos, e Ele não precisa de muitos, Ele precisa de poucos, mas poucos comprometidos com Ele, poucos que desejam o Senhor acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Irmãos, esse servo que enterra o talento dele, ele não está rejeitando o Senhor com palavras, não, ele está rejeitando o Senhor com as escolhas que ele está fazendo.
A escolha que ele está fazendo é: eu enterro aquilo que Jesus me confiou e eu vou viver a minha vida. Por quê? O que você quer, Jesus, não é prioridade para mim. Os meus planos são mais importantes. Mano, e a verdade é que isso escancara a vida de muitos de nós. Por quê? Porque muitos de nós estamos vindo para a igreja para usar Jesus como meio para abençoar os meus projetos pessoais. Abençoa o meu emprego, abençoa o meu casamento, abençoa o meu projeto, as minhas finanças, abençoa tudo o que eu tenho, Senhor. Tu não é o fim, tu é o meio que eu uso em benefício próprio. Não, amigo, ele não é o meio, ele é o início, ele é o fim de todas as coisas. Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa. Irmãos, qual que foi o erro desse servo? Qual que foi o erro desse cara? Ele enterrou o que ele recebeu do Senhor. Presta bem atenção, irmãos. Ele não quebrou o talento na frente do Senhor. Ele não gastou o talento, não. O que ele fez? Ele enterrou. O que isso quer dizer? Irmãos, ele está ignorando aquilo que ele recebeu. Ele está vivendo como se o Senhor não fosse voltar. E isso escancara o nosso estilo de vida mais uma vez. Porque muitos de nós vivemos como se Cristo não fosse voltar. Muitos de nós estamos mais preocupados com o que o pastor vai ver em nós do que o que Cristo está vendo em nós quando ninguém está vendo. Não, amigo, eu não quero impressionar o meu pastor, eu quero impressionar o meu Senhor que morreu na cruz por mim. Irmãos, presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção. O Senhor da parábola, ele voltou, amém? Ele voltou. E quando ele volta, ele puniu o servo. Agora presta bem atenção. Ele não puniu o servo porque o servo fez alguma coisa errada. Ele não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Ele não quebrou, ele não gastou o talento. Não, ele não jogou no tigrinho, ele não fez nada de errado. Mas o Senhor puniu ele. Por quê? Porque ele deixou de fazer o que era certo. Ah, amigo, nós corremos o risco de sermos punidos, não porque estamos deixando de praticar algo errado, não porque estamos praticando algo errado, mas porque estamos deixando de praticar o que é certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vir no culto uma vez por semana e pensar que isso é o suficiente para alegrar o coração do Senhor, mano, a gente só está enterrando o nosso talento e desenterrando ele uma vez por semana. Irmãos, enterrar o talento é na verdade uma declaração silenciosa de que os planos dele, o estilo de vida, era mais importante do que aquilo que o Senhor havia confiado para ele. Ele não negou o Senhor com palavras, mas ele negou o Senhor com prioridades. E isso o céu leva muito a sério, amigo. O que é prioridade para você? Isso o céu leva muito a sério, irmãos. Gálatas capítulo 2. Tem como projetar aqui? Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu queria ler um versículo com vocês. É bem motivacional, presta bem atenção. Estou o quê? Com quem? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só até aqui. Olha que motivacional. Isso deveria ser usado em várias palestras coach. Olha que legal, ó. O evangelho, o convite do evangelho é que você está crucificado, aleluia, com Cristo. Então dessa forma, não é você quem vive mais, mas é Cristo que vive em você.
Tu entende a seriedade do Evangelho? Você entende o lugar que você está entrando no Senhor? Você entende a diferença do que é encher um galpão para entretenimento e do que é construir uma igreja saudável que aponta para Cristo? Irmãos, construir uma igreja saudável que aponta para Cristo é viver isso aqui, ó. Nós já estamos crucificados, amigo. Então aqui é uma reunião de um tanto de homem que foi crucificado. Então aqui o meu sonho pouco importa, o seu sonho pouco importa. O que nós estamos discutindo aqui é o que Jesus quer fazer em nós e através de nós. O que é que o Senhor quer fazer? Porque uma coisa eu tenho certeza, se eu e você não quisermos participar, Ele vai fazer da mesma forma. Porque Ele não precisa da gente, amigo. Ele não precisa da gente. Irmãos, presta bem atenção, a forma que você vive revela quem governa o seu coração. A forma que tu vive revela quem governa o seu coração. Porque esse servo que enterrou o talento, irmãos, ele não está apenas desobedecendo, ele está dizendo para o Senhor: o que eu quero fazer da minha vida é mais importante do que o que Deus quer fazer através dela. O que eu quero fazer da minha vida é mais importante do que aquilo que Jesus quer fazer através da minha vida. É isso que ele está dizendo. E essa é a ponte que nos leva para o próximo ponto, irmãos. Quando nossos planos, eles tomam o lugar dos planos de Deus. Tu aguenta me ouvir mais 10 minutinhos aí? Irmãos, presta bem atenção. Isaías 55, verso 8 e 9 vai dizer o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Presta bem atenção. Isso escancara um defeito que nós temos. E aqui eu não quero falar de você, eu vou falar de mim, do Mário. Como que eu vivo? Eu faço todo o planejamento, depois eu vou lá e apresento para Deus pedindo a bênção dele. Não, amigo, está errado. Eu estou fazendo de Jesus o plano B da minha vida, está errado. O que é que eu estou esperando que o Senhor faça? Que Ele diga amém para o meu projeto. Mas o cristianismo não começa dessa forma. O cristianismo começa com rendição total. O cristianismo começa dizendo: Mário, entre na presença do Senhor, se esvazia e pergunta para Ele, o que é que o Senhor quer fazer hoje? É com rendição total, irmãos. Não é apresentar para Ele o que é que você tem que fazer, não. Lucas 9, 23, Jesus ele deixou alguns parâmetros para quem quiser participar com Ele dessa jornada. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, eu não estou fazendo campanha na internet para ter uma igreja cheia, não. Se alguém quiser caminhar comigo, é simples, negue a si mesmo, tome a sua cruz, olha a cruz de novo aqui, tome a sua cruz, e só depois me segue. Enquanto você não aprender a negar a você mesmo e a tomar a sua cruz, não começa a me seguir não. Ou seja, enquanto você ainda estiver vivo, tu não pode caminhar comigo. Tu tem que morrer primeiro, porque aí sim você vai conseguir caminhar comigo. A raiz do servo negligente está aqui, irmãos. Ele decidiu que os planos dele valiam mais do que a confiança do Senhor. E quando ele enterra o talento, ele está deixando bem claro que as escolhas dele, a sua autonomia, vinham antes da vontade daquele que havia confiado para ele. Essa é a essência do pecado de Gênesis: trocar os planos de Deus pelos desejos imediatos. Isaías 55, 8 e 9, ele vai nos lembrar: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas ainda assim, cara, o que nós estamos tentando fazer é encaixar Deus dentro dos meus planos, encaixar Deus dentro do meu cronograma. Eu faço o plano e depois eu oro. Eu planejo a minha carreira, o meu casamento, a minha viagem, a forma que eu quero, tudo. E depois eu digo: Senhor,
O que o senhor acha disso? Na verdade, eu não quero a opinião do Senhor, irmãos. Eu quero a aprovação do Senhor. Agora eu tenho uma palavra para você refletir. Quando nós vivemos dessa forma, a chance de alguma coisa dar errado é quase que 100%. E quando algo começa a dar errado, o que a gente faz? Intensifica a nossa busca pelo Senhor. Aí que entra uma rota de colisão, porque Deus não abençoa nada e nada que tenha nascido fora da palavra dele. Deus não abençoa nada que nasça fora da palavra dele. Então todo o projeto que você inicia sem a aprovação do Senhor, você está fazendo por conta própria. O que isso quer dizer? Tu vai ter que arcar com as consequências. Não queira trazer Deus para dentro do seu projeto quando o avião estiver caindo. É melhor você perguntar ao Senhor qual avião pegar antes de decolar, do que o avião começar a cair e você clamar por misericórdia ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, Deus não pode ser o nosso conselheiro de emergência, amigo. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. A Bíblia não começa com decisão própria, a Bíblia começa com rendição total. Com rendição total. Veja o contraste de dois homens da Bíblia. Abraão, Deus chama ele em Gênesis capítulo 12, e Deus vai dizer para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse cara já é avançado em idade, a mulher não pode ter filho, esse cara não faz provas com Deus, esse cara não pergunta qual que é o lugar de destino, esse cara não pede um GPS, esse cara só caminha com Deus. Aí, Hebreus 11:8, nós vamos ler que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu, mesmo sem saber para onde ia. Esse é o estilo de vida de quem tem Deus como seu plano A. Eu não peço provas, eu não vou ter todas as respostas, mas eu me rendo em obediência ao Senhor. Senhor, nem faz muito sentido o que você está me pedindo, mas é o Senhor que está me pedindo, eu estou indo. Por quê? Porque eu não sou o Senhor da minha vida. Cristo se tornou o Senhor da minha vida. Presta bem atenção. Deus, ele aparece para Noé e fala o seguinte: constrói um navio, vai vir chuva. O que é chuva? Porque da forma que nós entendemos chuva naqueles dias ainda não existia. Constrói um navio. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir um navio? 100, 120 anos. Ele envolve toda a família dele nesse projeto. Sabe quantas vezes Deus volta a falar para ele nesse ato, nesse tempo? Nenhuma vez. Ele ouviu a voz de Deus uma única vez e gastou toda a sua vida em obediência ao Senhor, por um único projeto, uma única voz em obediência que ele ouviu do Senhor. Sabe quanto tempo que ele usa o navio? Quanto tempo que demora o dilúvio? 1 ano. Eu gastei 100 anos da minha vida construindo o navio, e eu usei ele durante 1 ano. E agora, Deus? Acabou o tempo do navio, Noé. Pode te colocar fora. E agora nós vamos reconstruir a terra. Nem tudo que Deus vai pedir para mim e para você vai fazer sentido, irmãos. Mas questionar não é o nosso lugar. Nós não somos senhores. Cristo, ele tem que ser o Senhor da nossa vida. O nosso problema é que muitos de nós, e aqui eu falo em Deus, essa palavra nem estava aqui no texto, e julgue ela também se não fizer sentido para você, mas é uma impressão no Espírito. Muitos de nós aqui éramos para estar muito mais à frente de onde nós estamos hoje, e eu nem conheço a vida de ninguém aqui. O problema é que muitos de nós ainda pedimos provas demais para Deus, para a gente dar o primeiro passo. Deus não dará provas para você, amigo. Deus, ele não tem que se provar para nenhum de nós, amigo. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E qual que é o problema que muitos de nós às vezes estamos cometendo? Nós estamos igual Moisés. Estou diante do mar e a galera de Faraó está vindo. E estou orando,
Deus, o que? Para de orar, meu filho. Tu já orou. E agora? Anda que o mar vai abrir. Tu está esperando prova demais para você dar o primeiro passo. Anda que o mar vai abrir. Irmãos, nós nunca viveremos milagres, o sobrenatural de Deus, aguardando todas as respostas do Senhor. O problema é que a gente quer esperar o quebra-cabeça fechar para a gente dar o primeiro passo. Não, irmãos. Enquanto tu caminha, Deus vai colocando o chão. E tu vai caminhando, amigo. E tu vai desfrutando. E deixa eu dizer uma coisa para você. E você vai escolher. Se você vai chegar com seus 60, 70 anos e vai ter uma vida para contar para os seus filhos e netos. Trabalhou, casou, frequenta a igreja, e pode ser que vai estar com uma doença e prestes a morrer. Ou você vai ser um cara que pode reunir seus filhos, seus netos e falar assim, ó, deixa o vovô contar para você os 30 maiores milagres da minha vida. Irmãos, o maior exemplo de fé que o meu filho tem e vai ter é o próprio pai dele em casa. Porque se não for para caminhar com o Senhor assim, amigo, eu nem caminho. Às vezes meu filho fala assim, papai, vamos para a praia. Eu falo, papai também quer. Papai só não tem dinheiro. Então o que a gente faz? A gente ora. Isso aí, vamos orar. E o que acontece geralmente? Deus manda a provisão. E o que eu faço com ele? Filho, Deus mandou a provisão, vamos agradecer. Agora o que ele já aprendeu lá em casa? Ora para tudo. Porque ele já aprendeu. Deus é o Senhor da provisão. Irmãos, nós vamos escolher o nível de vida que nós teremos no Senhor. Mas tudo isso parte de um princípio, qual que é? Obedecer, sem ficar pedindo um tanto de prova, igual criança imatura. Não, amigo, Deus não precisa te dar, e Ele não dará todas as respostas. Abraão é um exemplo disso. E aí tu pega um contraponto, e aqui já estou terminando, tu vai ver a vida de Jonas. O cara tinha um plano próprio, traçou uma vida perfeita. Quando a vontade de Deus contrariou o caminho dele, o que ele faz? Fugiu. E aí que entra a vida de muitos de nós. Nós estamos tendo um estilo de vida igual de Jonas, e eu quero ter um resultado de vida igual de Abraão. Não tem como, amigo. Não tem como. Eu quero fazer com que Cristo seja o meu plano B, e eu quero colher da misericórdia do Senhor, como aqueles que estão fazendo de Cristo o seu plano A. Não vai, irmãos. Não vai. Jesus, ele não veio confirmar nossos planos, irmãos. Jesus, ele veio para nos dar um novo caminho. É por isso que o Evangelho exige arrependimento, irmãos. E isso significa uma mudança de mente, de direção, irmãos. O plano de Deus, ele não é um acessório para você. O plano de Deus é a própria vida para você. É a própria vida para você. Irmãos, se a gente se relacionar com Jesus, tendo Ele como plano B, a gente vai precisar reconhecer uma verdade, e aqui eu termino. Deus nunca nos tratou como plano B. Nunca. Antes de qualquer plano acontecer, Deus ele já tinha um plano. E nesse plano eu e você estávamos nele. Apocalipse 13:8 talvez seja um dos versos que eu mais amo na Bíblia. Vai dizer que o Cordeiro foi morto, foi imolado antes da fundação do mundo. Presta bem atenção, irmãos. Deus não improvisou. Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu. Não foi. Deus ele planejou. Deus ele te amou antes que você pudesse amá-lo. Deus ele te escolheu, amigo. Te escolheu. Então, se o Filho de Deus ele não buscou o seu próprio plano,
Quem somos nós para insistirmos nos nossos planos com o Senhor? Não faz muito sentido. Presta bem atenção, irmãos. A cruz, ela não foi uma reação de Deus ao fracasso humano, não. A cruz, ela foi propósito eterno de Deus. Jesus, ele não é uma resposta a uma emergência do pecado de Adão, não. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Deus, ele já tinha um plano A, antes que Adão entrasse em cena. Deus, ele já tinha. Colossenses 1,16 vai dizer que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Lá no Getsêmani, Jesus, ele nos ensinou como que se vive rasgando o plano B. Porque Jesus sabia daquilo que o aguardava. Ele sabia da crucificação, ele sabia de tudo. E ele até flertou com o plano B. Ele vai orar: Senhor, tem como chegar no plano A, não tendo que passar por ele, Senhor? Ele flertou com o plano B. Mas ele sai desse lugar, irmãos, e ele entra. E ele permanece fiel no plano A, que havia sido estabelecido desde a fundação do mundo. E ele vai dizer: mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, Senhor. Irmãos, a gente está tentando encaixar Jesus nos nossos planos, amigo, enquanto Deus entregou o que Ele tinha de melhor no nosso lugar, por nós. E a gente está tentando fazer de Jesus o nosso plano B. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Não faz sentido. O céu, ele nunca trabalhou com margem de erro, irmãos. Então, se Deus, ele não teve um plano B para nos salvar, como é que a gente pode ter reservas para viver para o Senhor? Não faz sentido. Romanos 8:32, a Bíblia vai dizer que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas entregou por todos nós, como não nos dará todas as outras coisas? O que é que Deus tinha de melhor? O filho dele. O que é que Deus deu por mim e por você que não valia nada? O que ele tinha de melhor. Tu acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você, amigo? Por que é que a gente está com medo de fazer de Jesus a prioridade na nossa vida? Se ele entregou tudo para mim, como é que eu vou viver pela metade para ele? Hoje é um dia, irmãos, da gente queimar o plano B, da gente declarar, cara: Senhor, você não poupou nada por mim, e eu não vou guardar nada de mim para você. Nada. Irmãos, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo não. A volta do Senhor revela algumas prioridades, irmãos. A questão aqui não é quanto você recebeu, mas é aquilo que você está fazendo com o que Deus te confiou. O que é que tu está fazendo, amigo? A gente precisa... O nosso problema da cultura brasileira é que a gente pensa o seguinte: no final a gente dá um jeitinho. E aí a gente vive a nossa vida e pensando que no final eu vou conseguir dar um jeitinho com o Senhor. Não, irmãos. Não. No céu isso não funciona. Não funciona. Apocalipse 22:12 vai dizer que: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. As suas obras. Irmãos, não basta dizer que ama o Senhor. É preciso você obedecer, é preciso você começar a frutificar, irmãos. E isso vai significar algo para mim e para você nessa noite. Não basta você apenas esperar Jesus voltar. Tu precisa viver como quem tem certeza que Ele vai voltar. E qual que é a diferença? Isso vai mudar a forma que você usa o seu tempo, a forma que você trata os seus filhos. Quem que é pai? Fica a mão erguida. A Bíblia vai dizer que os seus filhos são herança de quem? Do Senhor, ou seja, eles não são seus.
Então, quando você entende que Jesus é a prioridade na sua vida, isso muda a forma que você educa os seus filhos, porque você sabe que eles não pertencem a você, pertencem ao Senhor, e tu vai ter que entregar eles para o Senhor. Quando Jesus se torna plano A na sua vida, isso muda a forma que você serve a sua igreja local. Eu não sei se todo mundo aqui serve a essa igreja, mas se não serve, deveria estar servindo. Por quê? Irmãos, a maior desgraça que uma casa, uma família e uma igreja pode ter, são homens que não sabem a responsabilidade, o privilégio que é ser homem. Mas a maior bênção que uma casa, uma família e uma igreja pode ter, são homens que entenderam o privilégio do que é ser homem. Amigo, se todo mundo aqui se comprometer em servir essa casa, em gastar a vida pelo Senhor, servindo essa casa, irmãos, essa região SUS aqui vai experimentar um derramar do Senhor. Por quê? Porque o Senhor encontrou homens que estão dispostos a gastar a vida por Ele. Então a gente precisa entrar nesse lugar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O servo que nós estamos lendo aqui, ele não pecou fazendo mal, ele pecou deixando de fazer o bem com aquilo que ele recebeu, e isso também é pecado. Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tu sabe o que essa casa precisa fazer para avançar, e se nós não fazemos, cometemos pecado. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem aqui tem carro? Conselho pastoral para você: pega os R$100, troca por nota de 2, de 5, de 10, deixa guardado no seu carro. Por quê? Porque geralmente em cada sinal que a gente para, nós somos, vem alguma pessoa ao nosso encontro pedindo algum trocado, vendendo alguma coisa, sim ou não? Irmãos, tu tem uma oportunidade de fazer o bem. Não, pastor, está drogado. Não, pastor, vai beber com o meu dinheiro. Amigo, a Bíblia fala para você dar quem pede, não quem merece. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. É melhor eu estar na posição de poder ajudar do que eu estar na posição de ter que pedir. Não estou para julgar ninguém, porque espiritualmente falando, eu e um morador de rua tem o mesmo cheiro para o Senhor. A mesma coisa, amigo. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. E às vezes você está tropeçando em Jesus por aí de maneira tão simples, e nós somos insensíveis demais, orgulhosos demais e religiosos demais para a gente não perceber, irmãos. Irmãos, essa parábola termina com juízo, ela não termina com desculpas. Presta bem atenção. O Senhor não aceitou justificativa. O Senhor, quando voltou, Ele só analisou os frutos. Você multiplicou o que eu te dei, servo bom e fiel. Você enterrou, servo inútil. Então presta bem atenção. Essa aqui é a grande virada da mensagem. É a grande virada da mensagem. A eternidade não é decidida no último dia. A eternidade é decidida no estilo de vida que eu adoto para mim hoje. Não é aos 45 do segundo tempo. É que tipo de homem eu estou me tornando hoje. É com quem eu estou me tornando parecido hoje. E essa é a pergunta a ser feita nessa noite, meu irmão. Qual que é o plano que você está vivendo hoje? Qual que é? O meu conselho para você é: se você tinha algum plano A quando você entrou aqui, e se Jesus era porventura o seu plano B, rasga todo o seu plano A. Só tenha um plano A na sua vida: Cristo. 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 Tem um cara que a gente fala muito pouco na Bíblia, Enoque. A Bíblia fala que esse cara fazia uma coisa legal, ele andava com Deus. Aí tu parava Enoque e falava assim: Enoque, quais são os seus planos para a semana que vem?
Não sei, mas eu sei que eu vou estar andando com Deus. Enoque, ano que vem tu pensa em ir para a praia? Talvez, mas eu sei que eu vou estar andando com Deus. Ou seja, o plano B, C, D, eu não sei, mas o A eu não mudo, andar com Deus. Esse cara andava tanto com Deus, que ele andou por 365 anos. Deus falou assim: Enoque, tu anda tanto comigo, vem para cá de uma vez. Vamos ficar juntinho aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa nos melhores planos para a sua vida. Pensa em todos eles. Os de Deus para você são bem maiores. E em Deus tu pode viver planos. Mano, eu vivo coisas em Deus. Essa galera que anda comigo que sabe. Esse aqui é meu irmão, meu amigo de infância. Eu vivo coisas em Deus que às vezes eu fico rindo. Eu falo, gente, Deus é engraçado demais, cara. Olha que doideira que eu vivo. Que doideira. Mano, esse ano eu me encontrei pregando em Nova York. Eu falei, gente, do Tupi para Nova York, olha que loucura. Olha o que Deus faz. Então, Deus, Ele faz coisas gloriosas. Isso é plano B, C, D, tudo isso é legal. O que é que não pode mudar? O plano A. Jesus continua sendo o Senhor de todas as coisas. Jesus continua sendo o Senhor da minha vida. Jesus continua sendo a minha prioridade. Eu queria te convidar a ficar de pé, irmãos. Eu quero orar por você.